Como vimos, para que um hormônio tenha ação, efeito sobre uma célula, é preciso que ele seja reconhecido por ela. E para que ele seja reconhecido por ela, é preciso que a célula possua receptor específico para esse hormônio. Os receptores conhecidos até hoje costumam ser classificados em 4. Vejamos. Receptor ionotrópico. Por que ionotrópico? Porque se trata de um canal iônico, uma proteína canal ligante dependente. O ligante, no caso, é o próprio hormônio. Veja, há canais iônicos voltagem dependentes. Eles abrem ou fecham a depender da diferença de potencial na membrana celular. Esses não são receptores, são apenas canais iônicos. Mas o ionotrópico é um receptor. Vejamos. É uma proteína canal. Aqui está a bicamada fosfolipídica da membrana celular, meio extracelular, meio intracelular. E aqui os íons que são reconhecidos pelo receptor, pela proteína canal. Vejamos. O hormônio acopla ao receptor, canal muda de configuração, abre, e agora os íons se difundem para o meio intracelular. É um processo, portanto, de difusão facilitada, uma vez que espécies quimicamente carregadas, os íons, não são capazes de atravessar a bicamada fosfolipídica. Como o canal depende diretamente do acoplamento do hormônio, a ação desse tipo de hormônio é muito rápida, é da ordem de milissegundos. Há diversos exemplos, eu vou destacar 2. O receptor N de nicotínico, porque casualmente a nicotina, que não é produzida pelo organismo, é capaz de se ligar ao receptor, provocando um efeito pleno. O receptor N de acetilcolina, ACH, acetilcolina, localizado na membrana da fibra muscular. Veja, na situação de repouso, a membrana da fibra muscular encontra-se carregada positivamente fora, negativamente dentro. Mas, como o íon que está entrando, repare, é o sódio e ele é positivo, então a carga se inverte. Há uma despolarização. A face interna, que estava negativa, passa a ser positiva, e a face externa, que era positiva, passa a ser negativa. O segundo exemplo é o receptor GABA-A de GABA. GABA é um aminoácido. Ácido gama-aminobutírico é um neurotransmissor. É o principal neurotransmissor inibitório. É o nosso sedativo, o nosso calmante natural. Então ele se encontra na membrana de neurônios e observe, o íon nesse caso é o cloreto. E o cloreto tem carga negativa. Então, quando o GABA se liga nesse receptor GABA-A e o receptor, que é um canal, se abre, difunde-se, por difusão facilitada, o íon cloreto. Como eu disse, no repouso, a face interna carregada negativamente, a externa positivamente. Como entrou um ânion, um íon negativo, então a face interna vai ficar mais carregada negativamente. Por isso, então, que o resultado é a hiperpolarização da membrana. Veja, o mesmo tipo de receptor, porém, o hormônio mudou, o íon mudou, o efeito também. Uma última observação. Como no caso da fibra muscular houve uma despolarização, ela contrai. No caso do neurônio há uma hiperpolarização, então há aí uma diminuição da sensibilidade do neurônio. Há uma dessensibilização. Ele fica refratário.
ele passa a responder menos a estímulos, justamente porque está hiperpolarizado. É mais difícil despolarizá-lo. Por isso que o neurotransmissor GABA tem uma ação sedativa. É capaz até de levar à inconsciência. Estudemos agora o tipo de receptor hormonal mais comum. Receptor metabotrópico. O que caracteriza todo receptor metabotrópico? É a associação a uma família de proteínas. Família G, proteína G. Repare na figura. A proteína G sempre se localiza acoplada ao receptor junto à face interna da membrana celular. Como funciona? Quando o hormônio se liga ao receptor, aqui em ambos os casos, essa proteína G se fragmenta, um dos fragmentos ativa um outro elemento, um efetor, que pode ser, no caso acima, uma enzima de membrana, ou pode ser, no caso abaixo, uma proteína canal. Vamos vê-lo em funcionamento nas duas situações. Observe. Acoplamento do hormônio ao receptor, fragmentação da proteína G, deslocamento de um fragmento até uma enzima de membrana, ativação da enzima de membrana, geração de um segundo mensageiro. O segundo mensageiro é uma substância que no meio intracelular amplificará a resposta do hormônio. Citando um exemplo, se a enzima de membrana for a adenililciclase, o segundo mensageiro gerado será o AMP cíclico, monofosfato de adenosina cíclico, derivado do ATP, que é o trifosfato de adenosina. No segundo caso, repare, acoplamento do hormônio ao receptor, fragmentação da proteína G, deslocamento do fragmento, ativação do canal. Abertura do canal, difusão facilitada de íons. A ação desse tipo de receptor também é rápida, não tão rápida quanto a do receptor ionotrópico. Ele é da ordem de segundos. Como exemplo de receptores metabotrópicos, podem ser citados receptores adrenérgicos, receptores de adrenalina, por exemplo, do tipo alfa e beta. O terceiro tipo é o receptor de tirosina quinase. Quinase é uma enzima que medeia um processo de fosforilação. Repare, eles existem na forma de monômeros. Tem um domínio extracelular e um intracelular. É necessário que pelo menos dois estejam acoplados ao hormônio. Vejamos o que acontece. Acoplamento do hormônio e agora os monômeros se interligam, deixam de ser monômeros, passam a formar um dímero. E aí acontecem reações, respostas intracelulares. Essas respostas, que são complexas, resultam na geração de fatores de transcrição que vão ao núcleo e lá estimulam a síntese proteica. Esse tipo de receptor não dá uma resposta tão rápida quanto o receptor ionotrópico e metabotrópico. Sua resposta é da ordem de horas. Como exemplo, o receptor do hormônio insulina. Os três tipos de receptores que estudamos até agora estão todos localizados na membrana celular. Por quê? Porque os hormônios, os ligantes que acoplam a eles, não podem, por sua natureza química, atravessar a bicamada fosfolipídica. Por isso que o ponto de ligação fica fora da célula. Mas, que dizer dos hormônios que, por sua natureza apolar, atravessam a bicamada fosfolipídica da membrana celular?
eles também encontram receptores. Nesse caso, receptor intracelular. Verifique o hormônio, que tem natureza apolar, atravessa a bicamada fosfolipídica, no citoplasma acopla a proteína receptora, que é levada até o núcleo, e lá ela estimula, comanda um processo de transcrição. Na transcrição, a partir da fita principal do DNA, produz-se RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, no citoplasma, junto aos ribossomos e o RNA transportador, medeia a síntese de uma proteína. Esse tipo de receptor também implica horas, ele também precisa de horas para que haja resposta. Como exemplo, os hormônios esteroides, tanto sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona, e os corticoides, cortisol e aldosterona. Tempo de resposta, horas. Nesse ponto, é bom fazer uma comparação. O receptor ionotrópico tem uma resposta rápida, súbita e fugaz. E o receptor intracelular tem uma resposta lenta, gradual e prolongada.